Coragem para viver, encorajamento em dias difíceis, nas cartas do apóstolo Paulo escritas na prisão. Efésios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Unidade na diversidade. O que mais gera conflito nos relacionamentos? Você já se perguntou? São as diferenças, sem dúvida alguma. Isso acontece em qualquer ambiente onde há mais de uma pessoa. A pergunta talvez para você neste dia é como encontrar unidade no meio de tanta diversidade. Nós encontramos unidade por aquilo que nós temos em comum. A pergunta talvez para você seja o que nós temos em comum? Os versículos, do versículo 3 ao versículo 6 de Efésios, são 3 pequenos versículos, mas nos aponta aquilo que nós temos em comum. A primeira coisa que nós temos em comum é que nós temos o mesmo Espírito Santo, e nós pertencemos ao mesmo corpo, por isso nós podemos ter esperança. Olha o que vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É maravilhoso você saber que uma das coisas que aprendemos com o Espírito Santo é a relacionar-nos, é reconhecer a nossa identidade. A palavra Espírito, dada por Jesus, ele chamou de aquele que está ao lado. Todas as vezes que você se relaciona com o Espírito Santo, você perceberá a sua identidade ser fortalecida em Cristo Jesus. Quando há conflitos, o Espírito Santo nos ensina o caminho. Então você pode concordar, porque você tem o mesmo Espírito. Além do mais, o versículo 5 lemos assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, nós temos o mesmo Senhor, que é Jesus, que nos proporcionou viver uma mesma fé e o mesmo batismo. O que o texto está dizendo é que nós todos fomos batizados pelo Espírito Santo, por isso temos o mesmo batismo. Assim também como temos o mesmo Senhor, que é Cristo Jesus. Sabe que o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, pode te ensinar a resolver conflitos também. Jesus, no seu ministério terrenal, ele nos ensinou a lidar com as mais diversas dificuldades. Então você tem uma referência, que é o Senhor Jesus. Se em algum momento você tiver dúvidas em qualquer área da sua vida, inclusive nos seus relacionamentos, pergunte-se: o que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse na mesma situação que eu estou? Isso, sem dúvida alguma, fará grande diferença para a sua vida. A terceira coisa que você tem em comum também é que no versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que coisa extraordinária! O texto está dizendo que aqueles que estão em Cristo têm o mesmo Pai que cuida e protege. Você sabe que quando você estuda a Bíblia sobre a paternidade de Deus, você vai aprender que o Pai nos ensina 3 coisas. Nos ensina os limites, nos dá proteção e Ele exerce cuidado sobre as nossas vidas. É interessante que quando Jesus nos ensinou a orar ao Pai, Ele sempre invoca a habilidade que o Pai tem de prover todas as nossas necessidades. Ele é o nosso protetor. Então, se você percebe dificuldades de manter unidade no meio da diversidade, talvez você pode se perguntar: será que esta é uma expressão, aquilo que eu vou falar, dizer, é uma expressão do amor do Pai para esta pessoa? Então, assim, quando você tem a referência de que você tem o mesmo Espírito, você tem o mesmo Senhor e você tem o mesmo Pai com as pessoas que você anda ao seu redor, então isso fará diferença. Talvez você pode dizer assim: olha, mas se estas pessoas não tiverem uma relação com Deus, como devo viver? Então você deve orar por elas, porque por meio da sua vida, eles podem conhecer tanto a ação do Pai, do Filho, como do Espírito Santo na sua vida. Que você seja uma expressão daquilo que Deus é. Este é o plano e propósito de Deus para a nossa vida. Então, posso terminar dizendo que no meio da diversidade podemos ter unidade quando nós construímos naquilo que nós temos em comum.
E aquilo que nós temos diferente, nós nos respeitamos. Nem tudo aquilo que nós temos de diferença pode ser um problema. O respeito, sem dúvida alguma, é uma marca de todos aqueles que se submetem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos orar. Amado Deus, o Senhor conhece como estão os relacionamentos das pessoas que nos ouvem hoje, como está o casamento deles, como está a sua família. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo lhes ajude a viver em unidade. Eu oro para que a provisão do Pai seja uma realidade sobre suas vidas e para que o Filho inspire a maneira de viver. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.